Olá, meus amados queridos, meu bom dia a todos vocês. Cumprimento a todos, desejando um ótimo dia. Desejo um feliz sábado. Que Deus realmente possa te abençoar poderosamente nesse dia. Hoje nós estamos começando a nossa segunda lição. Vamos aqui à segunda parte da lição que nós começamos na semana passada. A missão de Deus nos alcança. E nós vamos ver, queridos, nesta lição que uma parte da missão de Deus é nos restaurar a sua imagem e a sua semelhança, tá? Por isso, o meu convite a todos vocês, não perca de jeito nenhum o estudo da lição nesta semana, começando hoje, tá? Permaneça estudando a sua lição, ouvindo os vídeos, participe desses vídeos e envie para outras pessoas. Vamos aumentar o nosso grupo, a nossa família nesta sala. Vamos aprender mais da palavra de Deus. Tá? Será uma lição extraordinariamente importante que nós vamos ter esta semana, que vem falando da nossa origem, quando fomos criados por Deus, o que o pecado causou e o plano de Deus para nos restituir novamente à origem como nós fomos criados. Tá? Eu quero orar com você neste momento, convido você a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos agora, Senhor Deus, com a nossa Bíblia, a nossa lição aberta para podermos estudarmos. E queremos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, por favor, venha limpar toda a impureza da nossa mente e fazer com que nós possamos, ó Pai, entender a Tua Palavra e guardar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, a missão de Deus nos alcança, parte 2. Como eu disse para vocês, esta semana será uma lição importante, porque vamos ver aqui que parte da missão de Deus é a nossa restauração, é nos restaurar novamente como Ele nos criou, como Ele criou o ser humano, né, no princípio, ali colocando os nossos primeiros pais no Jardim do Éden. Deus criou Adão e Eva perfeitos, tá? Ele saiu das mãos de Deus, criados por Deus, perfeitamente, queridos, como diz a Bíblia Sagrada, a imagem e a semelhança de Deus, tá? Foi assim que Deus nos criou. Essa representação da imagem e a semelhança de Deus, queridos, é pensar como Deus, agir como Deus, viver como Deus. Foi assim que Adão e Eva foram criados. Tá? Só que o pecado introduzido neste mundo, por meio de Satanás através do engano, o pecado, queridos, deteriorou a mente do ser humano de forma completa, física, mental e espiritual. Quando Adão e Eva foram criados, eles não tinham nenhuma vestígio, por pequena que seja, do mal. Nada. Eram perfeitos. Tá? Foi desta maneira que eles foram criados. Ok? O que predominava sobre eles era a natureza espiritual. Eles não conheciam a natureza pecaminosa, a natureza carnal. Eles não conheciam. E não existia isso. Tá? Por pequena que seja a tendência do mal, não existia no coração deles. Então, queridos, obedecer à lei de Deus, obedecer os mandamentos de Deus,
fazer a vontade de Deus, isso era a coisa mais prazerosa e tão comum e fácil para eles, como, por exemplo, respirar ou bater do coração. Um exemplo, você se esforça para fazer com que o seu coração ele fique batendo no seu peito? É claro que não. Você trabalha, você executa as suas atividades, você acorda pela manhã, você levanta, toma as suas decisões, vai para o seu trabalho e você sabe, nem para em algum momento para imaginar se o seu coração está batendo, se ele está batendo forte, se ele está batendo um pouco menos, se ele está parado. Você não para imaginar, para pensar sobre isso. Sabe por quê? Porque isso é tão normal que ele faz de forma automática, sem precisar você fazer algum tipo de esforço. Era desta maneira que era a forma de Adão e Eva, queridos, guardar a lei de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, fazer a vontade de Deus. Isso era tão prazeroso para eles que eles faziam sem precisar de algum esforço. Então, essa é a forma, tá, da representação do criar a imagem e a semelhança de Deus. Entendeu? Só que quando o pecado entrou, queridos, essa natureza espiritual que eles tinham desapareceu. Eles já não tinham mais. Lembra daquele momento quando eles sentiram que havia pecado, que estava nus, o que eles fizeram? Foram se esconder. Eles foram, procurar um jeito deles mesmos para cobrir a sua vergonha, a sua nudez. Então, eles perderam aquela natureza que eles tinham. Aquela natureza, espiritual. Então, a partir desse momento, queridos, o pecado desfigurou o ser humano da imagem de Deus. Entendeu? Então, queridos, através do sacrifício de Jesus, do plano de Cristo, o plano redentivo, o plano da salvação, é restaurar outra vez a imagem de Deus no ser humano. Tá? Então, por isso que nós vamos estudar nesta semana a missão de Deus nos alcança, queridos, na restauração. Cristo Jesus, ele está restaurando em mim e em você a imagem de Deus outra vez. Tá? Porque agora, queridos, eu pergunto para você, é fácil para você obedecer a Deus? É fácil para você guardar os mandamentos de Deus? Guardar a lei de Deus? Você levanta, por exemplo, no sábado de manhã, tá? E você levanta com toda aquela euforia, com aquela alegria. Hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou encontrar com Deus. Hoje eu vou orar, vou cantar, vou adorar o meu Deus. Sabe, queridos, muitas vezes nós levantamos pela manhã, aliás, acordamos pela manhã, e aquela vontade, aquele desejo, e muitas vezes nós cedemos isso, né? Ficamos ali mais um tempinho, mais um tempão na cama, e depois, quem sabe, a gente pensa assim, poxa vida, eu poderia ficar mais um tempo aqui, e quem sabe não ir na escola sabatina, quem sabe não ir no culto hoje, deixar para o próximo sábado, ou quem sabe eu vou no culto de domingo à noite. Não é assim? Ou quantas vezes, queridos, no culto de domingo à noite, no culto de quarta-feira, né?
chegamos em casa e muitas vezes imaginamos, pensamos, hoje eu não vou à igreja. Estou muito cansado, vou deixar para outro dia. Queridos, hoje, essa natureza que nós temos, materialista, material, carnal, pecaminosa, que nós nascemos, sabe, com essa tendência de fugir sempre de Deus, sabe, deixar sempre para amanhã, para depois, para podermos entregar a nossa vida a Deus, orar a Deus ou pedir a Ele para transformar a nossa vida, sabe? A nossa tendência é sempre deixar para depois, porque a nossa natureza carnal não tem prazer nas coisas espirituais. Não tem prazer em fazer a vontade de Deus. Não tem prazer em estar na presença de Deus. Não tem prazer em adorar a Deus. É por isso que você tem esse conflito. É por isso que eu tenho essa briga dentro de mim. Porque eu conheci a Jesus, aceitei Jesus como meu Salvador e Ele agora, queridos, me emprestou outra vez essa natureza espiritual que antes era comum e perdemos por causa do pecado. Agora Jesus novamente nos, emprestou outra vez e nós temos esse conflito, essa briga da natureza espiritual com a natureza carnal, com a natureza pecaminosa. É por isso que o apóstolo São Paulo diz que a nossa luta, queridos, não é contra a carne e o sangue, mas contra os poderes das trevas, as potestades do ar, os poderes demônicos, satânicos, porque eles lutam, queridos, com essa natureza pecaminosa que nós temos, para nós não buscarmos a Deus, não andarmos com Deus, não obedecermos os mandamentos de Deus, não vivermos com Deus, porque Ele não quer que Jesus restaure a sua imagem e a sua semelhança em nós. Então, queridos, nós nascemos com essa natureza. Por isso que Davi diz assim, olha, em pecado me concebeu a minha mãe. O ser humano não é um pecador porque ele comete um pecado, porque ele transgride a lei de Deus, porque ele quebra a aliança de Deus. Pelo contrário, o ser humano peca, o ser humano quebra a aliança com Deus porque ele é um pecador, porque ele já nasceu no pecado. É por isso que nós pecamos. Então, queridos, Jesus ele quer restaurar a imagem de Deus outra vez em você e em mim, em nós. E para Ele restaurar a sua imagem e nos tornarmos a sua semelhança, queridos, tendo o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, pensarmos como Jesus, falarmos como Jesus, agir como Jesus, andar como Jesus, viver como Jesus, amar como Jesus, então, queridos, nós precisamos cada dia entregar a nossa vida a Cristo Jesus e negar-nos a nós mesmos. Por isso Jesus disse, se alguém quer me seguir, toma a sua cruz e me segue. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Essa cruz, queridos, que Jesus está dizendo, que nós precisamos tomar para seguir a Ele, é negar a nós mesmos. Não é fácil. O apóstolo Paulo diz assim, olha, o querer está em mim, mas eu não consigo fazer. Ele diz assim, por isso eu esmurro meu corpo, eu esforço, eu luto. E mesmo assim, ele diz, mesmo assim, eu ainda peco. É assim, queridos. Eu quero ler um texto bíblico aqui para vocês, que é muito importante. Está aqui na primeira carta de João, capítulo 3, verso 2, que diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de ver como Ele é.
Você, querido, e eu somos filhos de Deus. Somos filhos redimidos de Cristo. Porque fomos resgatados pelo preço pago por Jesus. Tá? Mas, queridos, por mais que nós nos esforçamos, mas nós ainda não somos como Cristo. A nossa imagem ainda não está restaurada à semelhança da imagem de Jesus. Porque o pecado, queridos, ele deteriora tanto, ele destrói tanto, desfigura tanto, que nós distanciamos muito daquilo que era o desejo de Deus, que sejamos a sua imagem e a sua semelhança. O orgulho, o egoísmo tem destruído-nos cada vez, sabe, que nós tendemos a permanecer no pecado. Mas, queridos, Jesus ele está restaurando. Cada vez que você coloca a sua vida, entrega a Cristo Jesus e pede para Ele transformar a sua vida, Ele vai restaurando. Cada dia, não acontece de um dia para uma noite. Cada dia Ele vai transformando aos poucos a sua vida. À medida que você vai, sabe, se entregando para Jesus e permitindo que Ele vai fazendo, efetuando esta obra milagrosa de transformação no seu coração. É por isso que aqui o apóstolo João está dizendo, queridos, que ainda não somos como ele desejaria que fôssemos. Mas quando ele se manifestar, quando Jesus voltar, aí, queridos, definitivamente, ele vai completar aquilo que está incompleto. Ele vai, então, restaurar por completo. Ele vai glorificar o nosso corpo, a nossa mente. E agora nós vamos voltar como era na origem da criação. O pecado não mais existirá. Então, queridos, assim como Adão e Eva antes do pecado, a alegria, o prazer de estar na presença de Deus, de encontrar com Deus todos os dias, isso vai ser o meu prazer e o seu prazer. Não queremos mais afastar de Deus de jeito nenhum. Queremos estar sempre na sua presença, porque, queridos, andar com Deus, viver com Deus, guardar os seus princípios, os seus mandamentos, isso será tão prazeroso, outra vez no meu e no seu coração, como o pulsar do coração. Então, que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, que Deus te ajude para que você possa, cada dia, permitir que a imagem de Cristo, a imagem de Deus, seja outra vez restaurada, porque esta é a missão de Cristo Jesus, em restaurar a sua imagem e a sua semelhança, tá? Outra vez com cada um de nós. Que Deus o abençoe, que Deus esteja contigo. Um ótimo, abençoado sábado, um feliz final de semana para você e que Cristo esteja contigo. Até amanhã com o nosso próximo vídeo.